ano, estamos de volta para mais uma semana de aula, depois aí da semana de avaliações, população e geografia. Quando eu for apresentar alguns conceitos, pessoal, eu vou alternando aí com a parte eu escrevendo a definição desses conceitos, que é interessante vocês tomarem nota desses conceitos ou então marcar aí nos livros de vocês, que são as partes mais importantes para vocês estudarem para avaliações posteriores, tá bom? Vamos ao primeiro conceito que vai ser importante no estudo de população, é saber o que é população. Veja a definição. Bem, não é tão difícil, né, pessoal? Eu acredito que vocês entendem que é o conjunto de pessoas que habita determinado lugar. Isso é em geografia. Claro que estudo de população em biologia vai ser outra coisa, conjunto de animais, aí vai ser totalmente diferente. Mas em geografia são pessoas, conjunto de pessoas que habitam aí conforme foi definido aí anteriormente. E demografia. O que é demografia, pessoal? Veja a definição. Vocês viram que é uma área de conhecimento, é uma ciência que estuda os dados relativos à população. Quer dizer, o conceito de população que vocês viram anteriormente, conjunto de pessoas que habitam em determinado lugar. Mas como vivem essas pessoas? Parece até o Globo Repórter. Como vivem? Como se reproduzem? Como se alimentam? Não sei o que. Quer dizer, as perguntas que se seguem em relação à população no mundo, todos os lugares são habitados de igual forma, de igual modo. Todos os lugares têm as mesmas características socioambientais, as relações sociais entre os indivíduos é igual, a relação com o ambiente, o indivíduo com o ambiente é igual? Não. Então existe, pessoal, uma ciência para estudar isso. Como é que vive os habitantes do lugar X, entre eles e na relação com o meio ambiente? E do outro lugar lá, Y, como é que vive? É igual, é diferente? Não. Aí a demografia ela vai estudar tudo isso, pessoal. Ela vai analisar gráficos, dados. Vamos ao próximo conceito, pessoal, que é população absoluta. Quando eu digo assim, a população absoluta de determinado lugar é X. Pronto, eu estou só dizendo o número total de habitantes que vivem naquele lugar. Isso é chamado população absoluta, tá bom? Agora, o próximo conceito é populoso. Veja aí, país populoso. Um país ele é considerado populoso quando ele tem um grande número, chegando aí na casa dos milhões de habitantes. Então ele é chamado de ou cidade populosa, ou região populosa, ou país populoso. E ele chega às cifras dos milhões, geralmente, tá bom, pessoal? Então,
Segue aí. Vamos agora para a população relativa. Veja a definição aí, pessoal. Bem, população relativa. Quando eu tenho um número X de população em um determinado território, se o número total dessa população, mil habitantes, por exemplo, desses 1000 habitantes, eu divido o território entre eles, tantos quilômetros quadrados, dividido para cada habitante desse lugar. Fica quanto de metro quadrado para cada um deles, dividindo? Fazendo como se fosse uma divisão de pizza. No caso, o território, quanto é que fica para cada um? Ou seja, se esse número for muito baixo, ou seja, uma pequena fração para cada habitante, uma pequena fração de território para cada habitante, significa que esse país é muito povoado. A população relativa dele é elevada, há um número muito grande de habitantes para cada metro quadrado daquele território. Agora, se tem 1000 habitantes no território, porém o território é gigantesco, como a Rússia, como o Brasil, como os Estados Unidos, ou seja, fica uma fração gigante de território para cada habitante, então esse país é pouco povoado, ele tem uma baixa população relativa, ele tem uma densidade demográfica baixa, tá bom? Então, na hora da divisão fica poucos habitantes para muita terra, então fica uma fração de terra muito grande para cada habitante, tá bom? Então população relativa é mais ou menos isso, pessoal. Eu não sei se eu consegui explicar a contento aí de vocês, mas qualquer coisa vocês pesquisam um pouquinho mais, tá bom? Fechando esse assunto, pessoal, na página 89 diz o seguinte: estudar a população tem que ter um certo cuidado. Por exemplo, pessoal, ele pegou aqui o caso da Rússia. A Rússia é um país populoso, mas pouco povoado, ou seja, uma população relativa baixa. Quer dizer, ele é populoso, pessoal, porque a cifra de habitantes, o número de habitantes da Rússia supera a casa dos milhões de habitantes. É uma cifra muito elevada de habitantes, são 143 milhões de habitantes. Porém, o território da Rússia é gigantesco. Então, ele vai ser pouco povoado. Ele tem baixa densidade demográfica ou uma população relativa baixa, tá bom? No caso aí, 143 milhões de habitantes, dividido para qual território, pessoal? 17 milhões e 98.240 quilômetros quadrados. Ele é muito populoso? Mas o território também é imenso. São 8 habitantes para cada quilômetro quadrado, né? Então, ele é pouco povoado. Na hora que divide o território gigante para esses 143 milhões, vai ficar 8 habitantes para cada quilômetro quadrado. Você separa os quilômetros quadrados e coloca os habitantes, fica 8 para cada quilômetro quadrado, tá bom? No caso da Bélgica, gente, são 11,2 milhões de habitantes. É quase a mesma população da capital, São Paulo, né? São Paulo, capital, não o estado, né? Apresenta uma densidade demográfica muito elevada. São o quê? 366 habitantes para cada quilômetro quadrado. Olha o exemplo que eu dei da Rússia, são 8, Brasil 24, Estados Unidos 33, já a Bélgica fica quantos habitantes para cada quilômetro quadrado? 366, porque o território deles é de 30 mil quilômetros quadrados. Então é um território muito pequeno, muito reduzido para muita
gente. Claro que isso aí é só a título de estudo. A gente sabe que na realidade o Brasil todinho não foi dividido em a fatiazinha igual uma pizza e dado terra igual para todo mundo. Não existe isso, pessoal. É só uma questão de estudos. E a gente vai observar que a distribuição dessa população, ela não é linear, ela não é igual, quer dizer... O caso do Brasil, pessoal, as áreas litorâneas do Brasil são as mais povoadas, são as primeiras áreas que foram descobertas, né? Foram ali logo na chegada dos colonizadores, e as áreas interioranas do nosso território, elas foram povoadas mais tarde. Então, os grandes centros urbanos hoje, eles estão situados nas áreas litorâneas, enquanto, por exemplo, a Amazônia, que fica dentro do território, né, nas partes mais interioranas, é um grande vazio populacional, né? Tem gente morando lá? Tem, mas comparado à região litorânea do Brasil, nem se compara, né? Ok, pessoal? Então, é isso. Vou deixar aí 2 questõezinhas como exercício para vocês. Falou, até a próxima!